Olá, meus amigos, bem-vindos, convidados e participantes que abriram sua agenda para assistir esse bate-papo sobre aceleradoras de startups. Nos próximos 45 minutos, nós vamos fazer um bate-papo aqui com uma das aceleradoras que eu já participei do programa de mentoria, além de Pitch Days. Essa é mais uma live da Cadimotec Ventures. Meu nome é Gilberto. A Cadimotec, além de investir em startups, tem como propósito de valor o compartilhamento de conhecimento, experiências com o ecossistema de startup, né? E dentro dessa proposta hoje, né, fiz esse convite aqui para a turma da Web3 Valley, para contar um pouquinho sobre esse caminho para as startups de aceleração. Primeiro, apresentando nossos convidados, Guto Farias. Por favor, conte para a nossa audiência. Quem é Guto Farias? Pô, eu vou tentar ser bem objetivo aqui, porque o Dani sabe que eu falo bastante, então, para não tomar muito tempo aqui. Mas fazendo aquela história, né? Longa história, long short story, né? Sou publicitário de formação, comecei minha vida em agência, e foi na agência que eu trombei com a minha primeira startup, e aonde eu mudei muito o meu mindset de ser um cara muito criativo para um cara que pensa mais no marketing como uma área estratégica para dentro das operações. Isso, ao longo do tempo, me ajudou bastante a olhar para projetos, né? E não só a campanhas, coisas que normalmente o publicitário faz. Dessa época, eu passei por algumas outras agências, né? Já como diretor de agência, ali cuidando de equipe. Entrei numa software house para montar o departamento dele, e ali eu comecei a me aventurar bastante no que eu veria entender como venture builder, né? Eles já tinham algumas startups que eles ajudavam, que eles trocavam ali alguns serviços por equity. E aí, quando eu fui estudar um pouco a fundo, eu falei, isso aqui tem um modelo que já existe no mercado. E aí foi quando ficou mais interessante, a gente começou de fato a estruturar. A gente chegou lá a ter quase 7 startups na época, mentorando, algumas ficaram, algumas saíram, tal, e eu cuidava tanto da empresa, da software house, quanto das startups. Então, era um clima bem tenso ali, né? Sempre ajustando a comunicação, pensando justamente naquele lado do marketing, mais no posicionamento de vendas, mais na modelagem do negócio, do que simplesmente algo criativo, de que algo criativo em si. No meio do caminho, né, conheci o Daniel, né, tá aqui com a gente, meu sócio, e aí a gente começou a estruturar um modelo de venture capital também, para investir em algumas startups. Ele já tinha algumas startups, a gente estava começando a posicionar melhor no mercado. E no meio dessa construção, já olhando para dentro do mercado de Web3, a gente viu alguma necessidade muito grande no mercado para estruturar projetos, né? Então, é uma tecnologia muito nova e, com isso, muitos novos empreendedores. Isso traz alguns gaps de mercado que a gente entendeu que a gente conseguiria preencher com os skills que a gente tinha ali dentro, mesmo Daniel. Então, a gente montou ali o Web3 Valley, foi levou a gente a construir o projeto que a gente tem hoje. Então, uma história muito curta é essa, né? Então, publicitário, diretor de agência, passei por software house, né? MBA em negócios digitais e tudo mais, e hoje fundador da Web3 Valley, né? Que é a primeira aceleradora de startups de Web3 do Brasil. Perfeito, Guto, perfeito. Daniel, por favor, agora você. Conte quem é o CEO da Web3 Valley. Boa, Giba. Obrigado pelo espaço. Vou tentar ser bem breve aqui também. Cara, acima de tudo, eu acho que eu me defino como um empreendedor, né? Eu comecei muito cedo empreendendo, desde ajudar os meus pais ali vendendo coisas na rua, que hoje eu enxergo isso como um início ali do meu start na parte de vendas, na parte comercial ali também, né? E sempre tive esse negócio de empreender, né? Então, depois de me formar ali em contabilidade, empreendi no meu primeiro negócio, que foi uma empresa do ramo de contabilidade, e nessa jornada aí, né, de estar empreendendo na contabilidade, eu tive a oportunidade aí de me deparar com esse ecossistema, né, de startups, e foi algo que me fez, assim, ter muito engajamento. Eu enxerguei um grande desafio, uma grande oportunidade ali também de estar cada vez mais envolto nesse ambiente de empreendedorismo, de inovação, de projetos, né, que sempre foi algo que me encantou, que me atraiu demais, né? Então, a partir da contabilidade, a gente começou a ajudar mais empresas, né, desde a parte contábil e financeira, mas também a gente começou a entender as necessidades ali que uma startup tem, né, no seu desenvolvimento, dificuldades de funding, dificuldades de desenvolver um modelo de negócio ali sólido, dificuldades de encontrar as pessoas certas, né, para estarem ali na sua equipe, no seu time. Então a gente, assim, realmente eu sempre me encantei
com esses desafios que o empreendedor tem, porque eu realmente também passei por muito desses desafios, né, na minha empresa lá de contabilidade, né, e aí então, de alguns anos para cá, talvez 5 anos, eu venho me dedicando não só, né, nos empreendimentos que a gente tem, mas principalmente ajudando muitos empreendedores também nos seus projetos, nos seus negócios, né, então parte dessa ajuda veio com financiamento, com recurso, com investimento, mas parte também veio nesse desenvolvimento aí de templates, de metodologia, para a gente ajudar novos projetos, novos empreendedores a conseguirem de fato aí ter sucesso na sua trajetória, né? A gente sabe que se empreender fosse fácil, muitas pessoas não iriam optar por outras formas ali de carreira profissional, né? Empreender tem seus desafios, sobretudo aqui no Brasil, né? Que a gente tem um ambiente em termos de regulação, em termos de complexidade tributária bem grande, né? Riscos trabalhistas, não vou nem entrar muito no detalhe. Então a gente entende que apoiar o empreendedor, sem dúvida nenhuma, é uma missão muito bacana, né? Que a gente aqui, pela Web3 Valley, eu e o Guto, assumimos aí esse papel e viemos aí já há um tempo ajudando novos empreendedores desse nicho que, enfim, é tão instigante, né? E acreditamos bastante no futuro dele. Boa, gente. Isso aí. Então temos um publicitário que era um cara criativo e virou um cara estratégico. Olha só, hein? Temos aqui um empreendedor nato que se conectou a esse mundo, esse universo, né, de empreendedorismo que é um universo de startup. E realmente, né, acho que o Daniel colocou uma coisa importante, né? Se fosse fácil no Brasil, acho que a estatística que a gente tem, a última do Sebrae, a última não, ela é bem antiga, né? De cada 10 empresas que abrem, 7 quebram em um ano, né? Não é de papo, infelizmente. Um desserviço da internet, empreendedorismo, solução de todos os problemas, mas para isso é necessário muito preparo. Acho que é até um pouco sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, para falar sobre isso, né? Vamos abrir os sprints, como eu falo, que são as perguntas aqui na Cadmotec, né? E a primeira pergunta que vem é para o Guto, né? Agora vamos falar a real aqui, né? O que é um programa de aceleração? O que é ensinar as startups essa jornada no mundo de startups, né? Porque é um mundo totalmente novo. Boa. Bom, acho que eu tenho dois lados para responder essa pergunta, né? Tem o lado um pouco mais técnico e aí tem um pouco também do lado pessoal, né? Do conceitual, vamos colocar assim, né? Um pouco do propósito que a gente construiu tudo isso aqui. Acho que muito do que eu trago dentro do propósito de vida, né? Como o pessoal gosta de falar do meu Ikigai, é poder potencializar outras pessoas e ajudar nesse desenvolvimento. E a B3 Vale é um pouco disso, né? Então, como aceleradora, né? Nosso propósito aqui ele está muito baseado em fazer com que as pessoas, né, os empreendedores por trás, né, o founder, que por trás tem uma pessoa, né, quando a gente fala founder, a gente sempre pensa muito no negócio, mas lembra que tem pessoas com emoções, com sentimentos, com dificuldades, potencializar essas pessoas, né, então, quando eu falo o que é um programa de aceleração, cara, é a forma que eu encontrei de conseguir ajudar pessoas a se promoverem, a ganhar escala. E quando a gente entra na parte técnica, né, digamos assim, na operacional do Web3, aceleração é de fato você conseguir olhar para um projeto, entender quais são as dificuldades que ele está tendo para poder sair de alguma área, e às vezes é marketing, às vezes é algo simples, né, de contábil, mas que muitas vezes pode, se não analisado com um pouco de antecedência, pode muitas vezes criar grandes problemas, né, grandes buracos ali na frente. Né? Então, esse programa de aceleração em si é a gente conseguir mostrar isso para o empreendedor, apresentar soluções para ele de forma clara, objetiva, prática, para que ele possa se preparar para sempre dar o próximo passo, né? A gente fala muito de que aqui a gente está aqui para ajudar ela a chegar no next step, né? No próximo degrau ali, o próximo passo, para que ela continue crescendo, potencializando e escalando, né? Então, de uma forma bem sucinta, assim, programa de aceleração, né? O que é aceleração? É colocar o seu projeto no próximo passo de uma forma mais segura e mais rápido do que talvez tradicionalmente ele faria se ele tivesse que aprender, estudar e aí então implementar no seu projeto. A gente tem a função ali final de encurtar um pouco esse caminho para o empreendedor. Perfeito. Daniel, por que ser uma aceleradora especializada em Web3? Tá faltando desafio, porque tem tanta coisa para você ser aceleradora? E quais os desafios, né, para encontrar essas startups nessa linha, né? Digo isso até como VC, né? É difícil achar startups Web3, na minha opinião, né? Boa pergunta, Gil. Na verdade, assim, né? Realmente tem
quando a gente fala de desenvolvimento de startups, de projetos de tecnologia, tem muitas teses legais, tem muitos projetos aí que são instigantes, né? Você que vem da área de fintechs, com certeza já viu muita coisa bacana. E para a gente, assim, olhar esse nicho, né, de Web3, veio muito de alguns estudos mesmo que a gente estava fazendo de mercado, né? Eu acredito muito como negócio, né, na estratégia de nicho propriamente, né, ao invés de você tentar desenvolver várias expertises para abraçar vários nichos, né? Se a gente fosse olhar, por exemplo, falar de outros nichos como health techs, fintechs, legal techs, cada uma tem algumas especialidades, né, que seriam cruciais a gente desenvolver, alguns skills, né, complementares para a gente trazer um programa de aceleração sólido, né, que, como o Guto muito bem colocou, leve as startups para o next level, né? E então a gente juntou dois fatores, né? Primeiro, o fator de, poxa, esse é um nicho que é um desafio legal, é um desafio à altura do que a gente está disposto ali a se dedicar, né? O nicho de Web3, a gente viu que não tinha ainda nenhum ecossistema desenvolvido para acelerar startups aqui, né, no Brasil com esse foco, né, de Web3. Então a gente identificou então essa oportunidade, né, de trazer uma diferenciação, né, e por outro lado, né, de alguma forma ser uma porta realmente para que essas startups encontrem ali fomento, encontrem uma plataforma, eu diria, né, para que elas possam então de alguma forma dar um salto maior, né, de alguma forma encontrar contatos qualificados, né, encontrar uma curadoria de fundos, encontrar uma curadoria de mentores, encontrar, enfim, vários recursos, né, que a gente veio trazendo aí desde que a gente começou o nosso trabalho, né, como aceleradora, que talvez se a gente não tivesse nichado, a gente não conseguiria acessar tantos recursos como a gente acessou e que a gente já recebe, né, diversos feedbacks, né, de empreendedores, de mentores que estão nessa área de Web3, poxa, que vocês fizeram realmente está sendo muito legal, né, porque vocês conseguiram trazer muitos assets ali importantes, né, muita gente qualificada para ajudar os projetos, né, que estão nessa tese de Web3. Então, eu diria que a questão do nicho foi muito, né, nessa linha, né, estratégica de, poxa, melhor a gente pegar um segmento, tantos ali, né? E é um segmento que a gente gosta, um segmento que envolve ali alguns até dizem que o Web3, de certa forma, entra ali ainda no quadro de deep techs, né? De tecnologias muito emergentes, muito novas. Então a gente gostou bastante assim desse viés que esse mercado traz, né? Não só no aspecto tecnológico, mas no aspecto cultural, no aspecto de sociedade, né? Qual o impacto que tudo isso, toda essa nova era da internet tem trazido, né? Então foi algo que realmente, quando a gente começou a buscar mais a fundo ali informação, fundamentos, né? Eu acho que é essa palavra para o nosso trabalho, né? Ainda na época que a gente estava buscando esses fundamentos para investir em projetos, a gente se deparou com algo muito bacana, né? Que tem um potencial de transformação enorme. E a gente falou, cara, assim, vamos colocar todas as nossas energias nisso para realmente entregar muito valor, né? Mesmo que para um público de empreendedores menor, mas com valor agregado maior, fazendo assim com que mais negócios tenham probabilidade, né, de fato darem certo, né, para que a gente possa atrair atenção global, inclusive, das pessoas olharem, poxa, no Brasil tem saído bons projetos nessa tese, né? A gente tem grandes projetos aí globais, né, que rodam em Web3, e por que não, né, desenvolver projetos aqui que vão ter esse mesmo nível de competitividade, o mesmo nível de assertividade, né? Então a gente realmente enxergou ali um mega de um desafio e oportunidade também. E complementando, né, a segunda parte da sua pergunta, né, sobre eu acho que eu me perdi na segunda parte, tá vendo? Eu tô... Não sei se eu Quais, entendi. quais os desafios para encontrar Ah, startups sim. nessa linha? Sim. O desafio, né, eu acredito que não é muito diferente do desafio
de talvez algum fundo, alguma aceleradora que seja mais generalista, né? A gente sempre tem que filtrar, né, ideias de projetos, né? Então, a gente sempre, desde que a gente começou, sempre chegou bastante coisa para a gente. A gente participamos aí de diversas comunidades aqui, sempre está sendo falado de uma coisa ou outra, e o desafio nosso é justamente entender se a gente está falando de um projeto efetivamente, que tem um time, que tem pessoas dedicadas, que querem realmente sair do outro lado, ou se é apenas assim uma coisa legal, uma ideia que surgiu, mas que ainda não está, né, com a devida formatação para um projeto, né, que no final do dia a gente sabe que, poxa, o que vence o jogo não é ideias, né, é a execução, é colocar aquilo que você visualizou em prática, e aí você vai chegar então no alvo. E como né, a nossa atuação no final do dia envolve um asset que para nós assim é extremamente escasso, que é o tempo, né, a gente acaba se dedicando muito tempo ali em fazer esse filtro de qual projeto a gente vai efetivamente investir o nosso tempo, né? Tempo de conectar esses projetos com fundos, tempo de conectar com mentores, tempo da gente colocar o nosso time aqui, né, para ajudar esses projetos a se estruturarem, né? Então, o desafio é sempre esse, né? Separar ali o que são aspirações do que é projeto efetivamente, né? E aí é aquilo, né? Quando tem essa característica, né, de ser um projeto, de ter empreendedores ali que estão trabalhando, estão se dedicando para que esse projeto venha se desenvolver, aí sem dúvida a gente vai vai ser uma satisfação participar desse projeto, né, desse processo aí, ajudando então com todos os nossos recursos aqui para que esses projetos venham a se desenvolver se possível, né, a gente quer muito que tenha resultado, não só aqui no Brasil, mas global. Perfeito, gente. Então, vou aqui tentar sintetizar aqui o que foi essa rodada de sprint aqui. Gutão, propósito da aceleradora, né? Potencializar pessoas, founders, conseguir esse olhar, né? Os projetos para identificar seus futuros desafios e como passar para o next level. Interessante, que realmente é uma busca, né, que vocês fazem de poder não só educar, como estar acompanhando a próxima. Daniel, pelo que eu anotei aqui da sua resposta, é isso, é nicho. Isso, a nossa expectativa é que esse nicho Web3 seja mais do que um trend, né? Ele seja realmente, né, o futuro, né? Eu também acredito nisso bastante hoje, né? E você mesmo falou, ficou mentores, já criou um subaquário, também mentores já que tem esse background, hoje estão se focando, a gente sabe disso, a gente troca ideias que já no Brasil, cara, se não é essa continuidade desse nicho. O desafio, né, destacar, o desafio não é diferente do que eu trago, é separar só no campo das ideias, delivery. Ideia, né, feira com 10 centavos, traz uma bacia, entregar elas que é outro vídeo. Obrigado por esse sprint. Primeira rodada fechada, vamos lá para a segunda, né? Guto, quem é que deve procurar um programa de aceleração? Boa. Bom, a gente pode. Eu posso dividir essa pergunta hoje. Eu vou emendar acho que duas perguntas ali, mesmo você não fazendo, mas eu vou falar. Vou falar de um modo genérico, tá? Quem deve procurar um programa de aceleração. E eu vou falar um pouco assim de quem pode procurar o Web3 Vale também, tá? Que eu acho que tem um complemento ali. Acho que quando a gente fala de um modo geral de programa de aceleração, é um projeto que está querendo crescer um pouco mais rápido que o convencional, que está disposto ali a gastar investir algumas horas, né? Gastar não, investir algumas horas em aprendizado, em buscar pessoas que já passaram talvez pela trilha que eles estão passando ou que têm uma outra visão do projeto que eles têm para crescer, né? Normalmente ali a gente tem projetos de aceleração que pegam o projeto bem no comecinho, early stage, né? Inclusive aqui em São José tem uma aceleradora que eles pegam o projeto da ideia e tem várias fases, né? Inclusive levando até o projeto a fases mais avançadas, né? Então, cada aceleradora muitas vezes tem um perfil, né? Então, se você está em ideação, né, projetos bem iniciais, se você está indo para a fase de crescimento, então, né, no growth ali também já tem outras especificações, tem aceleradoras focadas nisso, e quando você já está em fase de alta escala também, tem alguns lugares que também ajudam a impulsionar, tá? Então, quem deve procurar, quem quer acelerar um pouco mais o projeto da fase que está, acredita que mentores podem ajudar nesse processo. E quem pode buscar o Vale no geral, né? A gente hoje trabalha muito com startups em early stage, né? Ou seja, que ainda estão tracionando, que estão validando o seu produto, que estão em naquele pequeno crescimento ainda, não deram sprint total, não estão no scale up.
digamos assim. Mas também quem já está um pouco mais avançado pode procurar o Web3, né? A gente tem não só o programa de aceleração, mas a gente também ajuda startups em questões pontuais, né? Então é muito comum, às vezes, a startup estar um pouco mais madura, mas ainda assim procurar a gente para auxiliar numa captação, ou para um ajuste, ou para conectar com alguém muito específico, né? Muitas vezes, quando a gente faz aquela primeira conversa com a startup, a gente consegue muitas vezes encontrar algo que ela nem estava vindo procurar ajuda, né? Falar, ó, você tem uma oportunidade aqui, a gente pode conectar com alguém, ou a gente pode trazer um fundo que talvez tenha interesse nessa sua tese. Então, a gente tem tanto hoje um programa tradicional de aceleração, como também, digamos assim, essas microacelerações pontuais que a gente faz com as startups, né? Algo mais on demand ali, de acordo com a necessidade dela. Perfeito. Daniel, quais são os principais desafios que você entende que são mais comuns nesses participantes do programa de aceleração de vocês e como vocês ajudam essas startups nesses desafios mais comuns? Olha, excelente pergunta, cara. Tem os desafios que a gente escuta, né, que normalmente os empreendedores chegam até nós reportando isso, né, e sem dúvida nenhuma, todos, assim, buscam ajuda para a parte de funding, né, de achar financiamento para os seus projetos, né, mas na nossa ótica o desafio vai muito além do funding, né? Eu coloco o funding talvez como o terceiro ponto aí a ser sanado, né? Mas eu acho que o primeiro ponto, né, é o desenvolvimento efetivo de uma tese, né? Então, se você não tem a sua tese bem elaborada, né? Se você não tem resposta para algumas perguntas ou talvez nem tenha as perguntas certas, né? É natural que isso vá trazer um gargalo para a fund, né? Você vai ter uma certa dificuldade ali de convencer o investidor a apostar no seu projeto, né? Então, eu acredito que o primeiro desafio, né, é sentar mesmo ali e observar, né, o que você está propondo a fazer, né? É aquele script básico, né? Qual que é o problema de fato que eu estou resolvendo, né? Então, às vezes você tem o background técnico, você sabe criar uma solução, mas muitas vezes o empreendedor ou tem algum ponto cego, ou se apaixonou eventualmente por uma ideia, ou não está fazendo a pergunta certa, né? E no fundo, a pergunta é sempre essa, né? Qual é o problema efetivamente que eu estou resolvendo, né? Qual que é a dor aqui que vai ser sanada a partir do meu negócio, né? E partindo desse princípio, né? Por que a minha solução, o que eu estou elaborando aqui efetivamente pode dar certo, né? Tanto em termos de inovação, como principalmente de adoção, né? Por que as pessoas vão olhar para a minha ferramenta e vão falar, poxa, isso aqui é legal, isso aqui está resolvendo alguma dor específica, né? Então, eu acho que esse primeiro envelopamento ali, né, do projeto, a gente, durante o programa, acaba batendo muito nessa tecla, né? Que embora seja um pilar básico, né? É muito comum pegar empreendedores que, por algum fator, né, ou como eu falei, se apaixonam pela ideia, ou tem um background técnico muito profundo, né, mas acaba não tendo tanto a visão de negócio, né, tem a visão de tecnologia, acaba eventualmente falhando ali, ou não tendo esse background para negócio, para modelagem de negócio, né, e aí, então, se acaba às vezes desenvolvendo uma solução legal, né, mas que como negócio pode ser que não pare de pé, né? Pode ser que seja uma future, por exemplo, para um outro negócio, mas não necessariamente é por si só um negócio que vai ter então um futuro, ter êxito, né? Então, acho que o primeiro desafio mesmo é fazer as perguntas certas ali, né? Entender de fato a solução que você está propondo a criar. E eu acho que o segundo, né, o segundo fator que acaba sendo algo que a gente identifica também é uma formação de time ali, né, uma multidisciplinaridade, sabe, que saia, não fique só no técnico, né, mas tem um complemento, né, em projetos, né, com essa base de Web3, né, a gente tem ainda, né, o desafio de uma estruturação legal bem sólida, né, porque ainda existe muitas
questões, né, de regulação que são discutidas, né? Não à toa que tem o ambiente sandbox ali do Banco Central, CVM também com iniciativas assim, né? Lá pelo Labs, lá, né, do Banco Central com o Fenasbac, enfim. São muitas perguntas ali que precisam de respostas, muitos cuidados que tem que tomar, e daí, então, é necessário o empreendedor ter essa visão de um time multidisciplinar, inclusive de advisors, né? A gente bate muito nessa tecla, né? Às vezes o empreendedor está muito focado ali em resolver a dor do funding, né? E ele deixa de olhar, né, para o potencial que é você trazer advisors, trazer pessoas que vão olhar o seu negócio e vão te ajudar a fazer as perguntas certas, né? Te ajudar a não só fazer essas indagações, mas trazer as respostas para chegar, então, nesse objetivo final, que é o sucesso e o resultado do negócio, né? Seria maravilhoso se a gente pudesse mensurar o sucesso do negócio só por uma captação bem sucedida, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, a gente tenta, né, durante o programa de aceleração, tirar um pouco do mito, assim, de que empresa startup bem sucedida é só aquelas que conseguem captar. Muito pelo contrário, né? A captação quem já é mais experiente, né, nesse track de startup, a partir do momento que você está trazendo grana de um investidor, você está assumindo uma grande responsabilidade financeira, inclusive, né? Você está pegando dinheiro de terceiro para operacionalizar no seu projeto, né? Então, o viés de risco aí só aumenta, né? Também a responsabilidade do empreendedor aumenta. Então, a gente considera que um projeto bem sucedido é um projeto que resolve um problema e que tenha time ali estruturado para esse desafio de resolver o problema e os desafios que vêm ao longo do tempo, né? Porque depois que você achou o modelo de negócio, você achou o produto certo, você tem o market fit, você tem a parte de growth, né? A parte de escalar isso, que aí é todo um desafio comercial. Então, essa trajetória é longa, né? Então, eu acho que a gente acaba trabalhando muito nessa desmistificação também, né, do que é essa trajetória de empreender em startup. E isso vale reforçar que não se aplica só em Web3, né? Mas em Web3 a gente acaba tendo que bater um pouco mais nessa tecla, muitas vezes, né? Porque por ter muito o perfil ali do desenvolvedor, do técnico, né? Ele acaba tendo essa visão de tecnologia, de codificar em blockchain, né? Usando a blockchain como infraestrutura, de fazer um contrato inteligente, mas isso por si só não garante o êxito, né? O êxito é o produto estar na rua, resolver uma dor e ter ali um time que tem a capacidade de explorar as possibilidades comerciais de mercado desse produto. Bom, fechando então essa rodada, Guto, quem quer investir tem que investir em aprendizado, conhecer mentores que já têm experiência nessa jornada, né? E você colocou uma pergunta nova, né? Você adicionou uma pergunta na minha pergunta, né? Quem deve procurar o Web3 Valley? Mesmo que madura, né? Você mostrou que é importante pela conexão que vocês já criaram hoje no ecossistema, né? E acabam quase que fazendo uma mentoria on demand para as startups, né? O Daniel foi bem interessante porque a percepção dos founders eu acho que é bem essa mesmo. O mais difícil é dinheiro, é o fund, né? Mas e como o Daniel esclareceu, né? Ele entende que temos dois passos anteriores: desenvolvimento da equipe, né? Desenvolvimento da tese, né? Ter uma tese clara é algo realmente desafiador, né? Parece fácil, né? Ter um problema e resolver, mas não é simples, né? Já debatemos essa história, tem startups, tem times bem interessantes que passaram no Web3 Valley, que eu participei disso, que eu vejo, o time é muito bom, mas isso não é produto, é feature, né? Essa discussão nós já passamos por ela algumas vezes. E time, né? Nada contra o founder solo, né? Mas acho que essa coisa do time, né? Principalmente founders, quando são complementares, tem uma vantagem, na minha opinião, de alguns outros investidores, né? É difícil ser sozinho, você faz tudo, o herói, né? E eu acho que a Web3, ela que já prega por si só a comunidade, né? Já reforça isso mais ainda, né? Bom, mais um sprint aí entregue, né? Nosso segundo, né? Vamos para o terceiro aí, né? Guto, números. Quantos programas? Quantas startups até hoje? Quantas horas de mentoria são dadas? Quantos investimentos vocês já ajudaram a captar, né? Você falou bastante de captação, mas quanto que é isso pode ser
em real, dólar, euro, pound, a unidade você escolhe de negócio. E quais as startups que você já pode destacar e passou pelo programa da Web3 Vale para gente? Beleza, legal, boa. Ao todo, a gente já fez 2 acelerações completas, né? Passaram pela gente 14 projetos, que eu falo que a gente tocou de fato ali, gastamos, investimos bastante tempo nesses projetos. Mas se a gente for considerar, né, algumas microacelerações que a gente já fez, também a gente pode falar que tem mais 28 projetos, né? Porque a gente tem um outro programa, que é inclusive um programa pro bono, que chama Pitch Beta, né? Que inclusive você já participou também com a gente, Gil, e ali também a gente entrega bastante coisa para startups, né? Elas apresentam um pitch para a gente, né? Para a gente, investidores, mentores do mercado, pessoas do ecossistema mesmo de Web3, e a gente dá alguns palpites ali para eles conseguirem melhorar o speech antes de falar em fundo de investimento. Então, se a gente contar, né, com o Fast Track, com o Pitch Beta, e também as startups que não vieram do programa diretamente, mas passaram pela gente, a gente tem fácil ali mais de 28 projetos que a gente já ajudou de alguma forma, né? Em horas, eu confesso que a gente nunca fez de fato esse cálculo aí, mas vamos colocar ali que a gente fez já 4 meses de aceleração, né, somando todas. Cada dia de aceleração a gente tem aproximadamente 2 horas e ao todo foram 4 demo days, né? Por que 4? Porque foram 2 acelerações, dois desses demo days, né, que é a apresentação da startup para os fundos de investimento, foram em português, porque foram com fundos de investimento brasileiros. Mas como a gente tem uma missão global a cumprir, então o segundo dia que essas startups tiveram de Demo Day foram com players internacionais, né? Então a gente trouxe, né, fundos de fora, Singapura, Londres, Canadá, Estados Unidos, para ouvirem esses projetos, né? Então, se a gente for contar tudo isso, a gente tem esses números aí bem legais. E se a gente colocar também assim, quem está no nosso ecossistema, a gente tem mais de 50. E a gente está para lançar aí, fica já aqui um primeiro spoiler para a Cadimotec, para o podcast da Cadimotec. A gente está lançando nossa plataforma justamente para ajudar ainda mais as startups a se conectarem com mentores, se conectarem com novos investidores, e acho que isso vai trazer muito mais abrangência para os projetos. E você me falou, né, para trazer alguns projetos que passaram pela gente, eu vou colocar aqui, acho que 3, vou falar de forma bem sucinta sobre eles, mas tem a Purple Cat, que eu acho que é um case que a gente gosta muito aqui dentro da Web3 Vale, muito pela capacidade também do empreendedor de executar o projeto, né, e também pela tese que ele aplica, que é uma carteira ali para você utilizar a blockchain no seu dia a dia. Então ele acaba criando, de forma bem resumida, ele cria um cartão de crédito e automaticamente ele converte suas criptos para você conseguir fazer uma compra, para comprar um pãozinho na padaria. A gente tem um projeto que está se desenvolvendo, está muito legal, já está inclusive começando a desenhar algumas POCs com empresas tradicionais, que é a AI, que é um projeto de inteligência artificial. Então eles têm vários recursos ali, ele está desenvolvendo plataforma própria, não está usando plugins, e está com bons resultados ali, está numa boa dinâmica, está sendo bem feito ali o produto deles, está ficando bem legal. Uma startup que assim, ainda não decolou, mas assim, tá com a base se solidificando aos poucos, bem legal. E para fechar, inclusive participou do nosso primeiro programa de aceleração, a Detesc, um pessoal bem maduro que está ali por trás do projeto, né? Inclusive um dos fundadores está nos Estados Unidos ali, ajudando a construir também para a base, para fora. Resumidamente, ele te remunera por testes entregues. Também é um projeto muito legal, empreendedores muito capacitados para desenvolver ali. Acho que são 3 que eu colocaria no meu spot lá, para ficar. Se eu fosse investidor olhando de fora da empresa, vale 3 que eu ficaria mais atento ali para ver o desenvolvimento desses projetos. Perfeito, Guto. Daniel, as startups Web3 têm duas diferenças no investimento que muitas pessoas desconhecem: os grants e os ICOs. Você poderia explicar para o nosso público o que é o grant, são os ICOs? Claro, vamos lá. Bem, o grant, né, já no termo aí da palavra, é um incentivo, né, tem muitos protocolos. A gente tem um exemplo clássico de grant que eu poderia citar, que o mercado tradicional conhece bem, que é, por exemplo, os créditos da Amazon, né, da AWS, lá que te dá X valor para você desenvolver a sua hospedagem lá, né, na infraestrutura deles e passar pelas primeiras etapas ali, né, que você está construindo teu produto, testando, né? Então, esse estímulo financeiro que a Amazon te dá é um bom exemplo de grant, né? No mercado de startups de Web3, a gente tem grandes protocolos, grandes redes, né, de blockchain que também oferecem, né, alguns tipos de incentivos, né? Só que um pouquinho diferente, né, do que a gente vê, por exemplo, na Amazon. Em alguns casos, essas redes, esses protocolos, por exemplo, a Solana Foundation,
a Polygon Ventures e outras grandes redes aí, elas podem ter um formato de grant ali que elas vão fazer uma espécie de uma doação ali, de um incentivo em determinado montante, né? A gente tem uma startup do nosso ecossistema que o Guto não mencionou, mas para mim é uma das preferidas, né? Que ela recebeu um grant de $70 mil de uma rede, simplesmente por ela mostrar uma solução ali efetiva que resolva um problema e naturalmente usando a infraestrutura dessa rede, né? Que é uma rede bem grande também, a Moonbeam. Então, a Moonbeam fez esse incentivo, essa doação ali dos $70 mil. A partir daí, essa startup pôde desenvolver a sua solução, né? E usando ali, então, preferencialmente aquela rede que está dando esse incentivo econômico, né? Então, em resumo, o grant é uma forma interessante das startups buscarem recurso ali para se desenvolverem, para iniciar um projeto, para provar uma tese, né? E o legal do grant é que não necessariamente tem uma seção de equity envolvida, né? Eventualmente, né, a maioria dos casos as redes vão sim querer, né, que essa solução seja trabalhada na sua rede, mas não necessariamente elas participam ali do equity. E o ICO que você comentou, né, é um formato que ele assim se popularizou bastante em Web3, né? Muitos projetos, né, quando iniciaram anos atrás, faziam, né, fizeram a oferta de tokens, né? E aí, assim, não vou entrar em toda a profundidade do que é um token, do porquê fazer essa oferta, mas o ICO, né, que é o Initial Coin Offer, em resumo, em essência pode ser parecido um pouco como uma espécie de um IPO, só que para projetos de criptoativo, naturalmente, né, é uma forma que você pode ter sim de financiar um projeto, né, que você então vai fazer uma oferta de tokens, o mercado vai adquirir aqueles tokens, né, disponibilizando então seus recursos para aquele projeto, e esse projeto, com os recursos alocados ali na sua custódia, vão desenvolver então soluções, um roadmap que já foi proposto no white paper, né, que é outro white paper, é como se fosse ali um template, um business plan, vamos dizer assim, de como a empresa pretende resolver um problema, né, de como ela pretende, quais features que ela vai entregar. Então, o white paper é como se fosse um business plan, só que trazendo também um aspecto, né, da economia desse token, né, como que aquela pessoa que está adquirindo aquele token, qual a expectativa que ela pode ter ao longo dos anos ali de utilização daquele token no ecossistema, né? E, consequentemente, a partir da utilização desse, uma valorização também desse token. Então, o ICO, ele é uma forma, sim, válida de captação, carece dizer, né, que é muito importante ser muito respaldado com um planejamento legal em relação a isso. A gente vimos aí, principalmente ano passado, muitos casos, né, que a SEC lá nos Estados Unidos questionou algumas redes, alguns protocolos, se aquela coin, aquele token, ele não trouxe uma característica de valor mobiliário, né, que aí tem todo um aparato legal, regulatório que tem que ser adotado, né, mas o ICO, então, em resumo, é uma forma também válida de levantar funding para o desenvolvimento do projeto, desde que observado aí todas as diretrizes de regulação, né? Então, tanto o grant como o ICO vem sendo bastante utilizado, né? E são termos assim, né, que nessa matemática, né, o empreendedor precisa conhecer, precisa entender como aplicar isso no seu negócio, que eventualmente está aí uma oportunidade também criativa e eficaz de desenvolver o projeto. Boa, gente. Então, aqui, tirando aqui dessa rodada aqui, né? Startups. Quem está aqui assistindo, Purplecat, AI, VYZ e Detask, né? Três cases aí que o Guto traz aí para a gente prestar atenção, né? Eu participei como mentor, eu tive contato com as três.
realmente as três têm o que falar. Daniel, obrigado pelo entendimento aí do Grant, do ICO. Grant, né, eu vou tentar aqui sintetizar. Eu nunca tinha parado de pensar nisso, mas lembra um pouco o modelo de crédito dado pelas grandes startups. Uma diferença é que muitas vezes você tem o dinheiro realmente efetivamente dado, só que o cara tem a contrapartida de usar aquela blockchain, né? Não entra tanto como crédito, né? Porque as pessoas recebem realmente o dinheiro, né? Essa é uma vantagem hoje, né? Pode ser que no futuro fique todos como das grandes empresas, né? A ICO, né? Essa oferta inicial de tokens, né? Que também, né? Uma cópia do que seria um micro IPO, né? E que tem algumas particularidades e altíssimo risco, gente, como o IPO, né? Que quando o IPO de uma empresa muito natural, no começo tem uma desvalorização da ação, né? Assim, valoriza nas primeiras horas e depois despenca nos seguintes. O ICO, você pode ter o token indo para zero por muitos anos aí, se bobear, né? A recuperação não é simples. Gente, estamos chegando aqui pertinho do final. Eu quero soltar mais duas perguntinhas, mas eu vou pedir para vocês acelerarem. Então, primeiro, Guto, quais são os critérios de seleção para essa startup participar do próximo programa do Web3 Valley? Boa. Então, bem rapidinho. Primeiro de tudo, equipe. Ver se o pessoal ele, de fato está comprometido com o projeto, tem capacidade para desenvolver, nem que seja a ideia, né? O projeto é melhor, mas se na ideia ali o time já estiver legal, já é um primeiro ponto. Segunda coisa que a gente olha bastante ali, além da capacidade dos empreendedores, é o tipo do projeto que está sendo desenvolvido. Então, se tem uma tese concisa, se tem mercado para aquela dor ali que eles estão propondo, né? Porque eu falar que tem uma dor ali nem sempre quer dizer que realmente tem. Então, se o mercado tá apto para aquilo ali, e eu acho que assim, acho que essas são as principais que a gente olha de momento V0, né? Obviamente o quanto esse time está também acostumado a lidar com a Web3, se tem desenvolvedores ali que tecnicamente conseguem usufruir da tecnologia para desenvolver os seus projetos. Foi bem sucinto. Perfeito, agradeço por poder estar fechando aqui. Daniel, como vocês avaliam e medem o progresso das startups que passaram pelo programa da Web3 Valley? Bem, sem dúvida nenhuma, acho que um primeiro fator que a gente observa e acompanha as startups é tração comercial, ou seja, o quanto que a solução está sendo adotado pelo mercado, né, o quanto ela está se comprovando, né, como um produto efetivo ali para resolver um problema. O segundo ponto, né, você mencionou na última questão sobre o que é grant, né? As startups que conseguem um grant é algo que a gente enxerga com muito bons olhos, né? Então a gente nos nossos programas tem estimulado essas startups a irem atrás de grants que até antes de falar com o investidor tentar o reconhecimento de uma rede ali de um grant, né? Poxa, a rede te deu um grant, ela está dizendo, eu acredito que você tem algo legal para rodar na nossa rede aqui, né? Então todos os grants sérios aí do mercado passa por todo um rito de análise, então isso é startup que consegue evoluir numa obtenção de grant é algo que a gente enxerga com bastante bons olhos aqui. E por último, também, né, apesar de, como a gente colocou, não é a maior dor, mas projetos que conseguem também levantar funding, que consegue ali o apoio, né, de investidor, sobretudo investidor institucional, a gente olha com bastante bons olhos também, né, e enxerga que o nosso papel foi bem executado ali para que esses projetos possam ter o crescimento sólido ali ao longo dos anos. Perfeito, gente. É isso aí. Então, startups que estão ouvindo, tese, time, tração comercial, grant, levantar funding, tudo isso faz parte fortemente. Gente, eu só tenho a agradecer por esse bate-papo. Acho que o objetivo, como eu digo sempre aqui, é fomentar para o mercado de startups, né? E agora mais esse mercado adicional, né? De Web3, né? Então, eu queria que vocês deixassem aqui o último recado, se despedindo já do nosso público. Boa. Pô, Gil, obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do projeto, falar um pouquinho da Web3 Valley. A gente está muito focado em fazer essa economia Web3 aqui, as startups latinas em crescer e, obviamente, sempre visando algo muito global, né? Tanto é que quando a gente fala de global, a gente fala muito de olhar para investidores que estão lá fora, a gente já tem planejado missões para fora do Brasil, para fora da América Latina, justamente para fomentar e conseguir trazer mais conexões para empreendedores e fundadores que estão aqui construindo a Web3 na nossa região, né? Então, fica atento no que a gente está fazendo na Web3 Valley. A gente tem outros projetos que estão surgindo, a própria plataforma, como eu comentei,
anteriormente, vai ser um recurso, acho que muito importante para os projetos. Conexões, fique atento ali no Spotify e em outras redes nossas também, porque a gente está trazendo muito conteúdo para os empreendedores. A gente começou uma série nova agora para startups chamado Hack News, né, que são pequenos hacks de conhecimento, pílulas de conhecimento para as startups de forma totalmente gratuita. Então, estamos trazendo mentores para trazerem essas dicas, né, para potencializar os projetos. Então, fiquem atentos que tem muito conteúdo bom saindo do forno aí, tem muita ferramenta nova que a gente está trazendo e, obviamente, muita conexão. Então, Gil, obrigado por esse espaço e, como eu gosto de falar, né, let's roll, bora acelerar aí. Tem muita coisa para a gente fazer. Bem, como o Guto falou, agradecer demais o espaço. Eu acho que de recado final a gente tem muito recurso aqui no Brasil de criatividade. A gente tem de tudo para criar projetos que vão tracionar aqui na América Latina e no mundo afora, né? Então, nós nos inventamos, nós nos criamos para isso, para ajudar vocês, para ajudar projetos, né? Então, contem com a gente acima de tudo, né? Tragam insights, tragam ideias, mesmo que ainda esteja pensando no projeto, a gente pode sim ajudar de diversas formas, inclusive às vezes até sendo sincero, ó, essa ideia não vai funcionar, vamos pensar por outra ótica, né? Você é um bom empreendedor, pode ter sucesso ali em outros projetos, mas acima de tudo contem com a gente, né? A gente está aqui para isso, para cumprir esse compromisso de fazer o Brasil um polo muito grande e sólido de projetos de Web3 no mundo. Olha a responsabilidade deles, hein? Eles já puxaram aí que é Brasil, Latinoamérica para o mundo. Então, agradeço super a vocês aí da Web3 Valley, a parceria também que a gente tem tido desde o ano passado, né? Muito também a nossa equipe de sustentação, né, que permite que esse trabalho é feito com todo cuidado aqui. E para quem está aqui assistindo, quem chegou aqui até agora, né, eu lembro que os 3 Cs, né? Curtam, comentem e compartilhem esse conteúdo. Só assim vai para mais pessoas, né? E mais startups que o Web2 se convertem para essa religião Web3 aí, né? E a gente pode fomentar mais ainda esse nosso mercado aí. Um abraço a todos!